a gente vai para o futuro profissional de cyber, tá? A gente está caminhando para o final, é, vou procurar não me estender muito, tá? No máximo uns 10 minutinhos que eu acabei perdendo no início. Então, qual que é o futuro do profissional, né? Não é aquele cara mais do Fire, do monitoramento, do SOC, daquele cara que cobra o correlacionamento da ferramenta, daquele que cobra a visão da ferramenta. Um ataque hoje de ransomware, o Lockbit 4, por exemplo, 5, o que eu medi, ele acontece em menos de 4, 5 segundos. A primeira execução em microsegundos, se você nem piscou, ele já criptografou. Então, assim, não é mais sobre isso, entendeu? É o poder que o profissional tem de se reinventar, de entender que não é mais só a certificação. Ah, eu sou XPTO, eu sou o cara da certificação. Maravilhoso. O que que você entende do mundo atual? O que que você entende sobre inteligência artificial? Como é que você potencializa o que você é bom e melhora o que você precisa melhorar, o que você ainda não tem aquele conhecimento. É sobre isso. É sobre a capacidade de você compreender novas tecnologias, de você avaliar o risco, de você influenciar a decisão do negócio com base no seu conhecimento. Você precisa conhecer prompts, você precisa saber perguntar, pelo amor de Deus. A pergunta é melhor do que a resposta, porque uma pergunta bem feita, ela pode ter várias, uma pergunta mal feita, ela pode ter até a resposta certa, mas vai ser horrível o resultado. Então, assim, a pergunta é muito importante, o objetivo. Lembra que a sua pergunta vale em tokens, que agora você já não pode falar que não sabe. E o seu token vale dinheiro, seja seu ou da empresa. Então, assim, seja objetivo, sabe? Não fale, o que eu faria? Isso aí é para você fazer. Você tem que chegar para ele e falar: dado, 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 prompt precisa da execução, XPTO. Então você precisa direcionar isso às IAs, e não você chegar e falar com ela para fazer o seu trabalho. Porque o seu tempo está correndo, o incidente está acontecendo, a empresa está gastando, e aí? Não, mas a IA realmente ela faz. Então, aí a gente lembra aquele paradoxo? A IA vai substituir o emprego? Calma aí, ela vai substituir ou a gente está colocando ela no nosso lugar? Existe esse ponto do profissional. E, assim, sendo bem honesto, a proteção da infraestrutura, como a gente conhecia no passado, eu tenho vários anos de experiência, ela mudou. Eu preciso saber como essas tecnologias se conectam, o que é preciso para um profissional, o que um desenvolvedor precisa, o que que um analista precisa, o que que o Python dele vai usar, porque, assim, é muito fácil falar: "Vou bloquear o Python, usuário, isso e aquilo". Essa pessoa não trabalha. Eu preciso estar inserido nesse contexto, eu preciso entender do dia a dia dele. Isso vai fazer você trazer uma segurança mais humanizada e próxima do usuário. E aí eu trago uma visão, assim, se você não passou por isso, você vai passar sendo um profissional de segurança. Vai chegar um chamado que o cara quer usar um LM Studio ou quer utilizar ali um Olhama. Ele vai rodar da máquina dele. Como é que você protege tudo isso? Como é que você responde um chamado? Você coloca no chamado, sabe, informação: "Olha, poxa, eu preciso disso". Você tem guarda-reios, você vai proteger. A gente não tem uma solução de segurança que protege o seu endpoint ou protege o seu modelo. Tudo isso é necessário. Por que que é necessário? Porque ele vai estar executando localmente. Então imagina, aqui eu peguei você e transformei você no guru da IA. Agora imagina que você vai ter 1 milhão de desenvolvedores com IA nas máquinas para fazer esse trabalho. Então esse é o papel do profissional de segurança. Aqui eu trago a visão de um projeto que eu fiz usando IA, até mesmo para demonstrar. Eu apresentei ele no B-Sides, conectei, ele chama Guará Soc IA, conectei modelos de machine learning no Telegram para poder pegar ali uma visão de problemas relacionados. Ele me trouxe super bem, todos os cálculos que ele fez, os equipamentos apresentaram o problema, tudo com dado anonimizado, com dado simulado, e aí eu trago a visão do risco. E aí já é evolução do mesmo projeto na visão do ataque. Isso aqui é um pentest realizado pela ferramenta, a qual ela demorou aí seus XPTO horas, já me trouxe todos os CVEs relacionados e os ataques prontos, já executados. O exploit já executado, ele já me trouxe o ataque. Pode copiar o URL e colar que você vai chegar no mesmo lugar que eu cheguei. Então ele não traz mais só uma visão relacionada, puta, o que que eu faço com esse CVE desgramado? Protejo aonde? O que eu faço? Você já chega lá, você já apresenta o resultado e fala, tá aqui. Aqui é o seu problema, aqui é o seu calcanhar de Aquiles. A mesma coisa com relação de risco, você consegue correlacionar esses modelos e falar, meu, aonde eu ataco primeiro?
a mesma coisa quando você começa a criar essa inteligência com Obsidian por trás, conecta isso numa base, gera os seus markdowns e aquilo se torna base de conhecimento para o seu SOC, se torna base de conhecimento para o analista que nunca viu nada, ele vai clicando, abrindo na colmeia e fala, meu Deus, em poucos segundos ele está inserido no incidente que sequer ele tinha maturidade para estar dentro, mas que serve como base de conhecimento para ele. E aqui é o que eu falei para vocês, que eu traria ali uma arquitetura. Se você é um profissional, se você quer estudar, se você, puta, eu não sei como começar aqui, ó. Pega lá, monta um WebI, coloca um Olhama rodando na sua máquina, um LM Studio, começa a entender como é que ele funciona, começa a entender se o seu antivírus pega. Seu antivírus não vai nem saber o que está acontecendo, dependendo do antivírus que você usar. Hoje existem soluções de mercado, sim, que já olham modelos, olham modelos locais, que já olham estrutura de A, como soluções de firewall também, mas grande parte deles, eles vão estar lá coexistindo sem saber. Então aqui, eu trouxe uma arquitetura para vocês, para entender, puta, eu quero montar um, cara, segue essa linha que você vai conseguir fazer, vai montar, vai conseguir brincar, entendeu? Vai trazer para você uma visão ali na sua máquina. Você vai falar, cara, se você for um profissional que está em transição de carreira, eu quero sair de segurança para APSEC, eu quero ir de APSEC para segurança, eu quero ir entender esse mundo, isso vai trazer uma visão para você, porque aí eu tenho um LLM, eu tenho um RAG, eu tenho um CRAL, eu tenho um OpenCrawl, e você adapta isso dentro do seu negócio. E até eu trouxe os modelinhos de guarda-rails que você consegue falar, para que eu utilizaria? Meu, não quero usar agente de A. Legal, usuário OpenWebI, acabou. E os guarda-rails, para você ver, você aplica na solução. Ah, eu quero conectar com o Gmail, eu quero ter um OpenCrawl, eu quero fazer isso. Puta, eu quero criar uma política em Markdown. Você cria a política, não passar dados. Aí você pergunta, manda os dados, ele não manda. Aí você tira a política, manda os dados, ele gosta dos dados na tela. Você consegue simular isso. E como um profissional de segurança, você precisa fazer isso, você precisa entender disso. Não, você precisa entender do Dev, do Sec, do Ops, você precisa se colocar no lugar do outro, você precisa ter empatia. Que a gente tem um costume de ser profissionais, que a gente trabalha numa forma, a gente foi criado a segurança, não faz, não faz. Quando você passa a se colocar no outro papel, quando você passa a desenvolver, quando você passa a entender a complexidade da falta de um permissionamento, que o seu antivírus não faz nada. Aí você fala, opa, eu preciso entender e ajustar o meu produto, ou ajustar o meu modelo, o mindset, para poder realmente proteger a empresa a qual eu trabalho.